Cada pessoa que anda sobre a face da terra foi criada com um propósito. No princípio, Deus ele tinha um projeto, Deus ele tinha um plano para cada um de nós. Ele teve um projeto quando criou Adão, quando criou Eva. Esse projeto é muito especial. Vamos dar uma olhada aqui em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. A Bíblia diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A versão NVI, ela nos traz uma informação muito preciosa. Olha ali no plasma. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Olha só que coisa importante. Deus, ele criou o homem e ele criou a mulher. Ele criou os dois, para quê? Para cumprir um propósito. Não é bom que o homem ele esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Porque Deus ele nos criou para andarmos em unidade. O projeto de Deus original tem um nome e se chama família. A família, ela é central no plano de Deus e ela não pode ser menosprezada na nossa vida. A família, ela é o que Deus ele chama de projeto santo. A Bíblia diz que seja honrado de todos o leito conjugal, o matrimônio. Ele deve ser honrado. Ele deve ser ali colocado no coração, aquilo ser honrado, ser uma coisa santa, ser algo digno de glória, digno de honra para cada um de nós. E às vezes nós olhamos para fora e nós vemos a obra de Deus muito deturpada. Como assim? Porque Deus ele criou tudo perfeito, criou tudo puro. Ali em Romanos capítulo 2, versículo 2, ali no plasma vai passar, pode colocar na versão ARC, por favor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, as obras de Deus, elas estão boas, perfeitas e agradáveis. Foi assim que ele criou no começo. Porém, algo aconteceu para tirar este plano do caminho certo. Algo aconteceu. Às vezes a gente olha, fala sobre casamentos com algumas pessoas, e a pessoa fala, isso daí é uma praga. Você já ouviu isso? Já ouviu ali? O que você já ouviu? Ai, sei lá. Nenhum casamento dura, todo mundo é igual, todo homem é igual, só tem briga, só discussão, tem confusão, só tem problema. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Sim. A Bíblia ela nos diz que Deus ele fez tudo bom. Quando Deus ele criou todas as coisas, o que ele falou no final de cada uma delas? E viu Deus que era bom. Quando ele criou o casamento, criou a família, ele viu algo bom. Quando ele te criou, ele disse, eu fiz algo bom. Ele não criou você por acaso. Ele criou com um propósito de ser a família. Um propósito de andar com ele. Porque esse é o objetivo. Quando você anda com ele, tudo prospera. Quando a família está andando com ele, tudo vai se resolvendo. Tudo vai caminhando, vai se encaixando. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra tudo isso. A palavra de Deus, ela nos molda, ela nos dá a direção. Ela nos dá a força. Olha aqui no versículo 21. Gênesis 2, 21 agora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão o quê? Uma o quê? Carne. Uma só carne. Ali havia união, ali havia unidade. Quando Deus criou, foi assim no começo. Deus ele tem coisas grandes, não é? Sim, pessoal, em Gênesis 1, do 27 ao 28, deixa eu ver aqui, Gênesis 1, 27 ao 28 diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e
Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, pessoal, esse era o propósito do Senhor quando Ele criou o homem e a mulher. Então, Ele os criou por um propósito, para que eles pudessem ali estar juntos, sabe? Para que eles pudessem ali desfrutar da intimidade deles ali com o Senhor, sabe? No início eles tinham intimidade, eles tinham sinceridade entre eles. E a partir do momento que eles saíram disso, a partir do momento que eles caíram, muitas coisas ruins começaram a acontecer na vida deles. O Adão, ele teve ali que trabalhar ali e pelo suor dele ele teve que sustentar a família. E a Eva, ela também teve... Como que fala? Ela também teve dores de parto. Então, cada um ali, quando eles saíram do propósito do Senhor, eles tiveram que enfrentar sofrimento. Eles tiveram que passar por coisas que não era para eles terem passado. Se eles tivessem seguido ali a palavra do Senhor, se eles tiverem ali feito aquilo pelo qual o Senhor os fez. E em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, pode colocar, por favor? Pode acompanhar por ali no plasma. 1 Coríntios 13, do 4 em diante. Diz assim: o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Então, pessoal, este é o amor, sabe? Esse é o plano perfeito do Senhor, sabe? Quando você tem ali o seu parceiro, você quer ser tratado da mesma... O seu parceiro, ele quer ser tratado da mesma forma que ele trata você. Se ele te trata com bondade, ele quer que você trate ele com bondade. Então, se você quer que ele te trate com paciência, você tem que tratar essa pessoa da mesma forma que ele te trata. E é isso que a palavra do Senhor nos diz, sabe? Que o amor é paciente, o amor é sofredor, o amor não se irrita com facilidade. Então, quando nós amamos a pessoa, a gente trata a pessoa da melhor forma possível. E o casamento, o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. A gente faz pelo outro aquilo que a gente gostaria de que as pessoas fizessem conosco, sabe? A palavra mesmo diz pra gente tratar as pessoas da forma que a gente gostaria de ser tratado. Eu quero ser tratada com amor, eu tenho que tratar ele com amor. Quero que ele tenha paciência comigo, eu tenho que tratar ele com paciência, sabe? É tipo uma balança, né? Se só uma pessoa vai fazendo, só uma pessoa vai tendo paciência com o outro, então essa pessoa acaba cansando. Sou eu procuro ele, sou eu converso, sou eu busco um diálogo ali, sou eu busco ter um momento de qualidade com ele, uma hora eu vou cansar. E se é com ele também vai ser a mesma coisa. Então, se numa balança temos ali 2 pesos iguais, tudo vai dando certo. Mas quando só um vai recebendo peso, uma hora essa balança acaba arrebentando, uma hora essa pessoa não aguenta. Então, temos que ter ali equilíbrio entre nós. E o diálogo é muito importante, né? A intimidade ali, o amor que cobre tudo também, né? Exatamente. A Bíblia ela nos fala em Colossenses 3,14. Por favor, ali no plasma, Colossenses 3,14. Sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Essa é a essência do amor. O amor, como nós falamos algumas semanas atrás, ele é paciente, é bondoso, é a imagem e semelhança de Jesus. Quando Deus nos criou, ele nos formou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Aqui em Gênesis 1:27, Gênesis 1:27, por favor, aqui no plasma. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou só o homem à imagem dele? Não, ele criou a mulher também. Mas como assim? Eles são diferentes, mas Deus ele é um. Deus ele é maior do que tudo isso. Deus ele é homem ou é mulher? Nenhum dos dois, ele criou os dois. Ele criou, ele os formou à sua imagem e à sua semelhança. Assim como eu sou a imagem e semelhança de Deus, você também é. Você pode ter a cor da pele diferente, como nós dois temos. Você pode ser diferente, uma pessoa pode ser mais baixinha, outra pode ser mais alta, uma pessoa pode ser mais forte, outra um pouco mais fraca, mas ainda assim continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque Ele os formou.
Ele os criou. Ele nos criou para termos esse equilíbrio. Põe ali a imagem, por favor. A balança, por gentileza. Olha só. Alguém já viu isso daqui sendo utilizado alguma vez? Aí, ó. Se colocar um peso de um lado, o que acontece com o outro? Ele vai subir, o outro vai descer. Se os dois estiverem iguais, o que vai acontecer? Equilíbrio. Eles vão ser equilibrados. É isso que deve acontecer no seu casamento. Isso que deve acontecer na sua vida. Nós estamos falando sobre vida sentimental, mas isso se enquadra em todas as áreas da vida. Porque esse é o propósito que Deus colocou no nosso coração, colocou nas nossas vidas. Se nós fugirmos desse propósito, o que acontece? Que nem aconteceu com Adão e Eva. Eles caíram, eles sofreram. Eles tiveram muitas lutas e dificuldades, coisas que eles não deveriam ter que passar, mas passaram. Por quê? Porque eles não andaram com Deus. É uma coisa muito complicada quando nós olhamos o plano de Deus e nós o rejeitamos. Nós vemos muitos casos disso. Pessoas que eram para reinar, pessoas que eram para vencer, que eram para prosperar, mas que acabaram não dando em nada. Acabaram fracassando. Acabaram, como dizem, dando murros em ponta de faca. Mas por quê? Porque eles não andaram segundo isso aqui, segundo a palavra. A palavra de Deus, ela nos dá a direção em tudo. Quando a palavra de Deus, ela nos ensina que é bom para que o homem ele não esteja só, é bom que ele não esteja só, é porque isso é verdade. Você não pode colocar no seu coração que você não pode, que você pode todas as coisas sozinho. Você não pode, você não consegue. Você precisa de ajuda, principalmente da ajuda de Deus, principalmente da ajuda da palavra. Quando a palavra ela entra no seu coração, quando ela entra na sua vida, entra no seu relacionamento, ela traz vida. Ela traz uma vida que você não entende. Ela traz uma vida que é muito desconhecida por muitas pessoas. A vida de Deus, a vida do tipo de Deus. Ele nos chama para viver essa vida. Essa vida que nos dá alegria, essa vida que nos dá paz. Porque quando você anda segundo o mundo, segundo o que você mesmo pensa, você mesmo acha, você vai continuar errando. Você vai continuar errando repetidas vezes. Deus ele tem um projeto para a sua vida. Ele quer fazer coisas grandes e coisas maravilhosas. Porque Deus, ele tem um projeto. E o projeto de Deus, ele é o quê? Ele é bom, perfeito e agradável. Certo? Sim. Pessoal, em Jeremias 29:11, o Senhor nos diz... Pode colocar no plasma, por favor? Jeremias, é isso aí. Tá. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então a vontade do Senhor é que a gente viva sobre a palavra dele, sabe? É que a gente tenha paz, que a gente viva bem, que a gente viva feliz. Por isso ele nos deu a palavra dele, que é um manual que a gente tem que seguir, sabe? O Senhor ele diz que ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a gente ande mal, ele quer que a gente ande bem. E para que a gente ande bem, para que a gente seja feliz, a gente tem que seguir o plano do Senhor, a gente tem que andar no propósito dele, a gente tem que fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes a gente acaba seguindo o nosso próprio caminho, fazendo as nossas próprias vontades. Mas a palavra diz o quê? Que a palavra diz: andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Então, se a gente quer viver a vontade do Senhor e a gente não anda segundo a palavra do Senhor, a gente não vai viver bem, porque a gente não está de acordo com o Senhor, a gente não está andando de acordo com a palavra dele. A gente vai continuar, que nem o Leonardo disse, dando um murro em ponta de faca. E a gente vai acabar se machucando e depois a gente vai chorar para Deus. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Mas a palavra do Senhor, ele já nos alerta, ele já nos mostra o que o Senhor quer com a gente, que é paz, amor, felicidade. E se a gente segue a palavra dele... E pessoas feridas ferem. Isso. Então, se seguirmos a vontade do Senhor ali, buscar a presença do Senhor, a gente vai viver aquilo que ele tem para nós, né? Exato. Você está ferido, você não está bem com Deus, você vai contaminar as pessoas ao seu redor, você vai ferir, você vai machucar. Existia um casal na Bíblia que ele foi completamente o oposto do que nós deveríamos ser. Eles olharam para o que Deus tinha, olharam o plano de Deus e viraram as costas completamente. Esse casal era um rei e uma rainha, Acabe e Jezabel. Até, digamos assim, é um xingamento crente falar ali que a irmã está agindo como uma Jezabel. Por quê? Porque essa mulher foi terrível. E você vai entender um pouco mais sobre isso. Ali em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. No versículo 29.
Olha só que coisa terrível esse povo fez. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, é isso que acontece. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que eles edificaram em Samaria. Ele fez várias outras coisas. A Bíblia ela nos mostra que naqueles dias a Jezabel mandava. A Jezabel ela dominava sobre Acabe. A Bíblia diz que o homem ele deve ser o líder, o cabeça do lar, mas ali naquela casa era o contrário. Quem não estava ali como cabeça era a mulher, era a Jezabel. Ela agia de uma forma ímpia, de uma forma terrível, porque ela mandou matar os servos de Deus. Ela mandou matar os profetas do Senhor. E ela matou quase todos, sobrou pouquíssimos deles. A Bíblia nos mostra nessa época que Deus levantou Elias para pregar, Elias para anunciar, para mostrar que Deus era o Deus verdadeiro e não Baal. O Baal, ele tinha tantos males, ele fazia as pessoas se corromperem de uma forma tão absurda. E não era só de Baal que eles iam atrás, não. Eles se curvavam sobre Moloque, se curvavam sobre vários outros deuses, que a Bíblia diz que nós não devemos nem mencionar com nossos lábios. Sabe como eles adoravam esses deuses? Sabe por que Deus proibiu? Porque como que era a adoração deles? Eles pegavam ali a imagem de um boi feito de bronze, aqueciam, jogavam fogo, aqueciam até ficar aquele ferro bem quente, fervendo. E aí sabe o que eles pegavam? Um bebê recém-nascido, e eles jogavam dentro desse boi ou nas mãos. E aí aquele bebê ele morria queimado. Aquela uma forma terrível, uma forma absurda, desumana. Isso era o que eles estavam praticando. Mas por que eles chegaram nisso? Porque eles não quiseram andar na palavra. Eles conheciam o pecado de Jeroboão, eles conheciam o pecado do rei dos Sidônios, conheciam tudo isso. Eles não quiseram largar isso para servir a Deus. Embora Elias, Eliseu falassem constantemente contra as suas práticas pecaminosas. Embora Acabe visse a mão do Senhor agindo, ele não colocou nisso o seu coração. E é algo muito sério, porque aconteceu até mesmo um episódio muito triste. 1 Reis capítulo 21. Olha que coisa séria, versículo 4. E Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Ele falara, dizendo: não te darei a herança dos meus pais. Então, o que o rei fez? Olha que posição de rei. Olha ali, vamos até ver no plasma esse negócio, que negócio esquisito. E ele deitou-se na sua cama, voltou o seu rosto e não comeu pão. Começou a fazer birra. Quem faz isso? Criança. Criança vai, eu quero um brinquedo, quero isso, aquilo. Você fala não, o que ela faz? Birra. Faz a birra. Chora. Ela chora. Ela deita ali, fica ali com a cara virada. O rei de Israel estava fazendo isso. Um rei, ele era uma pessoa o quê? Ele estava agindo como um líder? Ele estava agindo como um homem? Não. Ele estava longe da palavra de Deus. E ele começou o quê? Ele era uma criança, ele era infantil. Ele não tinha essa maturidade para servir a Deus, ele não tinha essa maturidade. O que acontecia? A Jezabel vinha e mandava. Olha só que coisa terrível ela fez. Versículo 5. Porém, vindo ele a Jezabel, a sua mulher, lhe disse: o que há que é tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque eu falei a Nabote, o jezreelita, que lhe disse: dai-me a sua vinha por dinheiro, ou se te apraz eu te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei minha vinha. Então a Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre o seu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha que coisa séria. Ele estava indignado porque ele queria aquela vinha. Sabe por que ele queria a vinha? Para fazer uma horta. Por isso ele estava perdendo a sua paz. Para isso ele estava perdendo a paz. Por isso que estava tendo todo esse show. E aí o que aconteceu? Resumindo aqui um pouco a história, a Jezabel mandou o povo chegar, fazer uma festa, fazer um jejum, uma consagração, chamou a todo mundo, e aí colocou esse Nabote num lugar principal do meio do povo. Ela pagou homens para acusarem ele falsamente de falarem contra o rei, de falarem contra Deus. O que ele fez? O que aconteceu?
Aquela pessoa, aquela multidão ficou tão eufórica, ficou tão revoltada, que trouxe ele para fora da cidade, apedrejou e matou o cara. Aí ela chega em casa toda feliz, chega para o Acabe e fala: Acabe, se levanta e vai tomar posse daquela vinha. Olha o tamanho da maldade. Aquele casal, eles colocaram no seu coração que eles não queriam servir a Deus. Eles deixaram o diabo agir na vida deles, e eles começaram a fazer tudo aquilo. Eles não deram ouvidos à palavra de Deus. Eles deixaram o inimigo os dominar. Isso não é o que nós devemos olhar como exemplo. É para você ver nesse caso o que o diabo ele fez, o que ali o pecado é capaz de fazer. Porque o diabo ele é capaz de destruir, se você der brecha, tudo que você tem construído. Se você abrir uma brecha com o pecado ele vai te matar, te roubar, te destruir. O pecado ele vai destruir, ele destrói até o mais puro do casamento. Ele destrói, ele age contra destruição. Quando você começa a dar brechas para algo na sua vida que não convém à palavra de Deus. Há uma conversa, digamos assim, informal com alguém que não deveria. Há pessoas, às vezes, casados. Chega, por exemplo, o homem, chega no trabalho, ele tem uma amizade muito íntima com uma outra mulher. Isso é uma brecha que você abre para o inimigo. O diabo, ele sabe que você vai cair. E você também, às vezes, até sabe. Mas você se engana. Você fala: não vou fazer isso. Não vou abrir essa brecha. Isso não vai acontecer. Irmão, o diabo, ele está ao nosso derredor bramando como um leão. As tentações vêm de todos os lados. A mesma coisa vale para a mulher. A mulher às vezes vai, hoje em dia tem muito disso. A mulher vai para a academia, aí vai lá, se apaixona por um personal, fica ali muito próximo. Isso é muito complicado. Você tem que observar como está a sua vida, quais brechas você tem agido, quais brechas você tem aberto para o inimigo. Eles foram abrindo várias e várias brechas. Eles foram se entregando na mão do diabo. E o diabo destruiu. O diabo fez a casa deles completamente destruída. O que aconteceu com eles? O Acabe, morreu sendo flechado, levando flechadas, e Jezabel foi morta e acabou sendo comida pelos cães. Isso porque eles deixaram a palavra do Senhor de lado, eles inverteram os papéis deles, O Acabe, ele era submisso à sua esposa, ele era infantil, ele não agia como um rei, como um homem de Deus. E a Jezabel, mandona, ímpia, a Jezabel, ela liderava ali, ela ficou como cabeça do casamento, o que é totalmente ao contrário da palavra de Deus. Eles tiveram ali ambos mortes terríveis, Se eles tivessem seguido a palavra do Senhor, eles tinham um grande potencial para ser grande homem e mulher de Deus, Porque eles eram reis e rainha, eles tinham tudo para dar certo, mas por colocarem a palavra do Senhor de lado, por rejeitarem a palavra do Senhor, eles acabaram da forma que acabaram. É uma coisa muito interessante você olhar, porque a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas, de reis, que tiveram pais ruins. A Bíblia fala, por exemplo, de Ezequias. Ezequias foi um grande homem de Deus. Ezequias, ele foi aquele que restaurou o templo, ele restaurou as muralhas, ele restaurou o seu povo, trouxe todos ao arrependimento, todos foram trazidos à presença de Deus, eles se arrependeram, buscaram ao Senhor. E aí o que aconteceu? Ele passou por várias lutas, passou por várias guerras, mas ele venceu confiando em Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Quando ele foi sepultado, sepultaram ele inclusive num sepulcro abaixo de Davi, de tão honrado que ele tinha sido. Davi era o maior rei que existiu, da Bíblia, que existiu na terra de Israel. E ele foi colocado nessa posição de honra. Mas quem era o pai dele? O pai dele era um homem ímpio. O pai dele ofereceu os irmãos dele a Moloca, que eu acabei de falar. Ele pegou os filhos e fez aquelas oferendas malignas. Aí ele fechou a porta do templo, não queria que ninguém fosse buscar a Deus. Acabe foi um homem ímpio, foi um homem idólatra. Mas o Ezequias, quando assumiu o reinado, ele falou: eu não quero nada disso. Deus, ele é comigo, eu vou servir a Deus, eu vou andar com Deus. Acabe podia ter tido esse mesmo posicionamento, mas ele não quis. Ele olhou para tudo aquilo, e a Bíblia nos fala muito sobre Acabe. Acabe, ele conhecia um homem chamado Josafá, que era um homem justo, um homem de Deus, um homem temente a Deus. Mas mesmo assim, ele não quis ouvir o que a palavra de Deus dizia através dele. Uma vez eles foram para a guerra, inclusive foi a batalha onde ele morreu. Ele queria ir para a batalha, e o Josafá falou: não, vamos buscar a Deus. Espera, vamos chamar o profeta do Senhor, vamos buscar a palavra. Aí veio a palavra, ele não gostou da palavra, ignorou, foi embora, morreu. Porque ele rejeitou essa palavra, ele rejeitou o que Deus tinha para ele. E Deus, ele não quer isso para você. Toda a família de Acabe, depois do que aconteceu com eles, todos eles pereceram.
Não ficou um para contar a história. Por quê? Porque as brechas foram nos dominando, as brechas foram destruindo a sua família, a sua casa. Deus, ele tem coisas grandes para nós. Agora vamos para a 1 Reis, voltar um pouquinho só, capítulo 11, versículo 1. A Bíblia nos fala de um outro rei, um rei chamado Salomão. Quem é que conhece Salomão? Salomão, ele é conhecido por ser um rei sábio, certo? Mas ele não foi só sábio não, ele foi rico. Ele foi podre de rico. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas posses, ele tinha muitas coisas, mas ele cometeu um grande erro. Qual foi? E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Isso além da filha de Faraó. Ele amou o quê? Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, pode passar. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, e de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Versículo 3. Olha só. E tinha Salomão quantas mulheres? 700. E não estava feliz, não estava satisfeito. E 300 concubinas. E o que elas fizeram? E as suas mulheres lhe perverteram o coração. Aquele coração que Salomão tinha de buscar a Deus, a Bíblia fala que ele amava ao Senhor de todo o coração. Mas com o passar do tempo, ele foi se corrompendo. Por quê? Porque é o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo, 14. Por favor, ali no plasma. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? O que é um jugo? Põe a imagem, por favor, ali pra gente, por gentileza. Olha só, isso é um jugo desigual. Tem ali esse maquinário que está entre o boi e o jumento, é o jugo. Isso daí é um jugo desigual. Por quê? Porque esse daí é um equipamento que coloca na costa de 2 bois para ele arar a terra. Ele vai juntando, ele vai indo, e aí ele vai arando a terra. Quando ele está assim, o que acontece? Quem é mais forte ali, o boi ou o jumento? Boi. O boi. Quem é mais alto, o boi ou o jumento? O boi. O boi. O que vai acontecer? Todo o peso vai cair para quem? Para o coitado do boi. O jumento está lá, ele está tentando ali, mas a força toda está indo para quem? Para o boi. Quando eles estão tentando, um está tentando, o outro está quebrado, o outro está levando longe. E isso daí é o que acontece. O que aconteceu com Salomão. Salomão, ele era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, mas ele foi se unindo com quem ele não deveria. E isso foi fazendo o quê? Foi corrompendo o seu coração. Isso fez com que o coração dele se enchesse de o quê? De idolatria, de males. Aquele homem que teve comunhão com Deus, aquele homem que edificou o templo do Senhor, aquele homem que um dia ele olhava, ele buscava Deus de todo o coração. A Bíblia nos fala que quando Salomão ele foi construir o templo, Deus apareceu para ele 2 vezes. Ele teve essas experiências extraordinárias com Deus. Quando ele estava orando, dedicando o templo, consagrando o templo, a nuvem, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, de uma forma que nem os sacerdotes podiam entrar. Ele tinha tido tantas experiências com Deus, mas ele se corrompeu por quê? O jugo desigual. Porque ele foi se corrompendo ao longo do caminho. Ele deixou isso de uma forma terrível. Você tem que tomar muito cuidado. Você tem que olhar com o seu coração. Será que eu não estou me corrompendo? Tome cuidado, por exemplo, pessoa solteira, pessoa que está noiva, está namorando. Será que você não está metido num jugo desigual? Será que você não está andando assim? Será que você não está andando com Deus assim? Quando você anda com Deus, as coisas vão fluindo, as coisas vão mudando. Quando você escolhe, você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a pessoa certa para você estar junto. Porque ela pode te levar tanto para a glória, quanto para a destruição, para o fracasso. Deus, ele tem coisas grandes para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela nos é um manual. E você tem que prestar muita atenção nisso, não é verdade? Sim. Vocês percebem que Salomão, ele caiu a partir do momento que ele deixou a palavra do Senhor de lado. A partir do momento que ele parou de seguir ali o manual que nos foi deixado pelo Senhor, que é a Bíblia. A palavra dizia para eles não se... não se juntarem ali, não se unirem com os povos que estavam ao redor deles, mas ele foi lá e se uniu com todos eles. Ele tomou as mulheres estrangeiras, casou com eles. Logo, o povo que o Senhor falou para ele não se unir, para o povo de Israel não se unir, e ele foi lá e fez totalmente ao contrário da palavra de Deus. Por isso ele caiu. E em Salmo 119, 105...
Pode colocar no plasma, por favor? Salmo 119, 105. Aleluia. Diz assim: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, aqui o salmista, ele está pedindo para que os caminhos dele sejam dirigidos pelo Senhor. E a gente tem que ter esse desejo no nosso coração de querer que os nossos caminhos, os nossos passos sejam guiados pelo Senhor. Tem caminhos que a gente acha que são bons, que a gente acha que vão nos dar vida, mas que no final são caminhos que vão nos levar para a morte, são caminhos que vão nos levar a perecer. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que estar sensível à voz de Deus, à presença do Senhor. A gente tem que ter uma intimidade com o Senhor ao ponto de desejar isso, que cada passo nosso seja guiado por Ele, que a gente não venha querer nos desviar da palavra dEle, nos afastar dos mandamentos do Senhor, senão a gente perece, que nem a palavra diz, tem caminhos que parecem vida, mas no final nos leva à morte. Então a gente tem que tomar cuidado também às vezes sobre confiar no nosso coração, porque a palavra também diz que enganoso é o coração, sabe? Então tudo que a gente tem que confiar ali, mais do que o nosso coração, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não erra e a palavra de Deus não mente. E o Senhor, Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente tenha paz, que a gente tenha vida e vida com abundância. Exatamente. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22, a palavra de Deus ela vai nos mostrar uma coisa muito profunda, para nós encerrarmos aqui a mensagem, para nós podermos orar. Olha só que coisa extraordinária. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do mundo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo sejam sujeitas ao seu marido. E vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você precisa colocar no seu coração, quando Deus criou o homem e a mulher, eles tinham um propósito. Ambos se completavam, eles estavam completos, um no outro, e os dois em Deus. Hoje nós temos a igreja, digamos assim, essa alegoria entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher. Assim como o marido, ele deve olhar para a esposa, é como Cristo amou a igreja. O que Jesus fez pela igreja? Morreu por ela. Ele se entregou, ele foi e zelou por ela. É isso que nós temos que ter a posição como homem de Deus. Será que você trata a sua esposa como Cristo tratou a igreja? Será que você consegue ver Cristo fazendo o que você faz? Isso exatamente pelas mulheres. Deixar até ela falar que essa daí é com as mulheres. Também tem a questão sobre a gente saber o dever de cada um, né? O homem, ele tinha o seu dever de amar e cuidar da esposa e morrer por ela. A esposa tinha também o seu dever de ser submissa ao seu marido no Senhor, sabe? Então, cada um tinha que fazer ali o seu dever. Ninguém podia fazer o que o outro deveria fazer. Senão, acabava sendo ali igual Acabe e Jezabel, invertendo as posições ali, e um acaba fazendo o que o outro deveria fazer e ficava aquela balança desigual. Então a gente tem que saber qual que é o nosso dever como esposa e o marido saber qual que é o dever dele como marido, sabe? A gente cada um cumprir o seu dever segundo a palavra de Deus, para que a gente viva bem, viva feliz e prospere na presença do Senhor. Quando o homem não trata a mulher como Cristo amou a igreja, como Cristo tratou a igreja, sabe o que acontece? As orações do homem são impedidas. Deus não ouve a sua oração. Isso está lá em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, na verdade vamos pegar aqui no plasma, pegar ali só a última parte, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não trata a sua esposa como Cristo amou a igreja, as suas orações são impedidas. Se você é mulher, você não está honrando o seu marido, você não está agindo conforme a palavra, você está perdendo algo muito grande. Sabe por quê? Volta no versículo 1, por favor. Vai ali no versículo 1. Olha ali. Lídia, é contigo.
Tá, deixa eu ler aqui. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Então, o que isso quer nos dizer? Nós, como esposas, como mulheres, a gente pode ganhar o nosso marido ali sem precisar falar, sabe? Sem precisar ficar brigando com ele, mas que as nossas atitudes mostrem, sabe? O Deus que a gente serve, que as nossas atitudes mostrem a diferença para esse marido, para o homem, para que ele possa ver a diferença em nós, sabe? Sem que a gente precise ficar brigando, ficar chamando a atenção, mas ele vendo diferença em nós, ele começa, nossa, tem algo diferente ali, tem que ver esse Deus que a minha esposa serve, sabe? As atitudes dela estão mudando. Antes ela brigava, agora não briga mais. Antes ela não gostava disso, agora ela gosta, ela é mais mansa. Pelo exemplo. Isso. E Deus ele vai operar de uma forma grandiosa. Porque, como nós lemos no começo, 1 Coríntios 13, 8, só a primeira parte, por favor. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha. Em uma certa tradução, o amor nunca acaba. É isso que você tem que tomar para a sua vida. Não é que o seu casamento acabou, não é que a sua vida nunca vai dar certo, o amor parou, ele não funciona, não existe. Não existe isso. Ele existe, ele está aqui. É na palavra de Deus. É ali que você vai se encontrar com Cristo, é ali que você vai conhecer a Deus de todo o coração. Amém?